Bom dia, galerinha. Nós vamos iniciar o conteúdo Reprodução de Bactérias, Protozoários e Fungos, mas hoje nós vamos falar apenas da reprodução das bactérias. Então vamos lá caracterizar esses seres. Primeiramente, eles são seres unicelulares. O que são seres unicelulares? São indivíduos que possuem apenas uma célula. Nós somos seres pluricelulares porque o nosso corpo ele é composto de milhares de células. Elas não possuem núcleo e o nosso material genético ele fica no núcleo da célula. Então, se elas não possuem núcleo, esse material genético ele vai estar disperso dentro do citoplasma dessa célula. Digamos que aqui nós temos uma célula e aqui é o nosso núcleo. O nosso material genético ele vai estar aqui. Se a bactéria ela não tem núcleo, esse material genético ele está solto. Vocês concordam comigo? E aí, justamente por isso, elas são indivíduos procariotos, porque não possuem núcleo. E no caso da reprodução, elas vão realizar apenas reprodução assexuada. E a gente viu anteriormente que esse tipo de reprodução ele não gera uma variabilidade genética. Então, vamos conceituar as bactérias. As bactérias são formadas por uma única célula, ou seja, unicelulares, normalmente de 2 a 5 micrômetros de comprimento, e podem ou não formar colônias, ou seja, elas podem ou não viver agrupadas. Esses organismos possuem material genético disperso no citoplasma, sendo, portanto, denominados procariontes. Elas vão se reproduzir por meio de fissão, e aí a gente vai chamar de bipartição ou cisparidade, mas o nome mais comum é fissão. E aí o que é fissão? Quando vocês ouvem a palavra fusão, vocês concordam comigo que nós estamos falando de unir algo, de juntar algo? E fissão é o oposto de fusão. Então, nós estamos falando de separar algo, de partir algo. E aí, vamos aqui dar uma olhadinha. Essa bactéria, ela vai crescer, o material dela, o material genético dela vai se dividir. Olha aqui, está se dividindo. Que está se dividindo, que já se dividiu. E aí vai haver uma produção de membrana plasmática, de parede celular, para justamente ocorrer essa divisão e ela se transformar em duas. Para a gente ter uma noção do potencial reprodutivo de uma bactéria, ela se divide muito rápido, em cerca de 30 minutos. Então, vocês concordam comigo que em um período de 24 horas nós teremos milhares de bactérias, porque se uma bactéria origina duas bactérias vão originar 4 bactérias. Isso aqui a gente chama de potencial reprodutivo exponencial. Ficou muito bonito, não, mas porque o espaço é pouco. E aí, 4 bactérias vão originar 8 bactérias, e por aí vai. E aí elas podem se reproduzir de algumas maneiras, que a gente vai chamar isso de recombinação genética. Pode ser por meio de conjugação, transformação ou transdução. Quando a gente fala de conjugação, a gente está falando de união, ou seja, 2 bactérias vão se unir e uma vai doar o DNA para a outra. E aí vai ser uma bactéria positiva e uma bactéria negativa.
Então vamos lá. Positivo e negativo. Alguns textos colocam como macho e bactéria fêmea. Eu, particularmente, não gosto muito disso, porque essa designação não existe. Mas para facilitar, vocês podem falar. Mas saibam que é bactéria positiva e bactéria negativa. E aí, por quê? Aqui nós temos o DNA da bactéria, mas aqui nós também temos um DNA circular. Esse DNA aqui a gente chama de plasmídio. O que é plasmídio? Enfim, vocês sabem que é plasmídio, é muito ruim escrever aqui. E aí, esse DNA circular, ele não é vital para a vida dessa bactéria. Ele está muito ligado à resistência de bactérias a antibióticos. E aí, como é que vai acontecer essa conjugação? A bactéria positiva e a bactéria negativa vão criar um canal, que vai ser chamado de pelo ou pile. É um canal reprodutivo onde esse DNA aqui vai ser transportado para a bactéria negativa. E aí, a partir desse momento em que essa conjugação é concluída, todos os clones dessa bactéria vão receber esse DNA circular, certo? E aí nós temos a transdução. A transdução é quando bacteriófagos, que são um tipo de vírus, vão infectar as bactérias. E aí esses bacteriófagos, eles carregam genes de uma bactéria para outra. E vai acontecer a mesma coisa. A partir do momento em que esse gene ele é incorporado no DNA dessa bactéria, o gene ele é incorporado no DNA dessa bactéria, todos os clones dela vão receber esse DNA, certo? E aí nós temos a transformação, que vai ser quando bactérias vão incorporar fragmentos de DNA que vai estar livres no meio e vão incorporar esse DNA na sua constituição genética. Ó, vocês veem aqui, tá o DNA que foi incorporado, e aí ele vem pro DNA, para a constituição genética dessa bactéria. E aí a mesma coisa, todos os clones vão receber. E as bactérias, elas são super importantes para a nossa vida. Por exemplo, no nosso intestino existem mais bactérias do que existem células em todo o nosso corpo, para vocês terem uma noção. E elas são importantes para nos ajudar em diversos processos, como, por exemplo, a digestão dos alimentos. Então, a gente conclui que nem todas as bactérias são ruins, nem todas as bactérias são causadoras de doenças. E aí, nós vamos entrar aqui no tópico das superbactérias. Vocês estão vendo esse sabonete aqui, Protex. Leiam comigo que está dizendo que elimina 99,9% de todas as bactérias. E a gente sabe que nós não temos apenas bactérias ruins. E aí, a partir do momento em que você joga uma substância para eliminar as bactérias que ficarem vão se tornar super resistentes, ou seja, as superbactérias. Então, esse tipo de sabonete ele é proibido em alguns países justamente por isso. E aqui nós temos a amoxicilina. A amoxicilina é um medicamento utilizado para doenças bacterianas,
ou seja, doenças causadas por bactérias. Mas eu tenho certeza absoluta que vocês já usaram esse remédio aqui para tratar a gripe. E a gripe é uma doença viral causada por um vírus. Então, não faz sentido. Vocês concordam comigo que não faz sentido você tomar um remédio bacteriano para uma doença viral? Primeiro, você não vai curar sua gripe. Segundo, você vai estar gerando uma superbactéria. E aí é muito interessante também que você siga a receita do seu médico. Quando você está fazendo um tratamento com um antibiótico, a amoxicilina aqui no caso, se o médico falar, ó, você tem que tomar esse remédio de 8 em 8 horas durante 20 dias, mas aí com 10 dias você já sente que você tá ótimo e aí você pensa, vou parar de tomar esse remédio, não quero mais. Você não pode fazer isso, você tem que continuar o uso, justamente porque a partir do momento em que você para, ficaram várias bactérias resistentes. E aí, essas bactérias, elas vão transmitir essas características para os seus clones, como a gente viu anteriormente. E aí a gente viu o quê? Que o potencial reprodutivo de uma bactéria, ele é muito alto. Elas se reproduzem de maneira exponencial. Uma gera duas, duas geram quatro, quatro geram oito, e por aí vai. Então, tomem o remédio até o uso indicado pelo médico e não usem antibiótico para tratar a gripe. Gripe é uma doença viral, é causada por um vírus, não é uma bactéria. Eu estou deixando na descrição do vídeo uma atividadezinha para vocês, certo?